Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você conferindo aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 30 e 31 de agosto de 2023. Karina, a gente tem mais uma daquelas semanas que a gente chama de monotemáticas, porque as atividades do plenário foram ligadas essencialmente a um único processo de peso no caso. Na verdade, são vários processos, inclusive, que estão na pauta de julgamentos, mas estamos começando especificamente com um deles e que trata, todos eles tratam de questões relacionadas a terras indígenas, mas esse especificamente do chamado marco temporal de demarcação. E olha só, Cadu, já se foram 5 sessões plenárias para discutir se deve ser estabelecido a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, como esse marco temporal para definir as terras ocupadas tradicionalmente pelos indígenas aqui no Brasil. E a grande discussão nesse recurso extraordinário que está sendo julgado já há 5 sessões é justamente para saber se é a partir da Constituição que devem ser definidas essas terras ou se isso vem desde muito antes da Constituição Federal, essa ocupação tradicional. Até agora nós já temos 4 votos no sentido de que não se deve aplicar a data da Constituição Federal como marco para afetar esse direito aos indígenas, às comunidades indígenas, e 2 votos divergentes, ministro Nunes Marques e André Mendonça, até agora, entendendo que sim, a Constituição definiu não de forma expressa, mas que teria estabelecido um prazo de 5 anos para que, após a promulgação da Constituição, essas terras fossem demarcadas e que isso reflete a intenção do legislador constituinte em definir a Constituição como um marco temporal. Então, nós temos até agora um placar de 4 votos a 2 contra essa definição da data da Constituição, chamada marco temporal. E o julgamento deve prosseguir na próxima semana, Cadu. Sem dúvida, um julgamento histórico que você acompanha ao vivo no Direto do Plenário e os principais momentos, análise aqui no programa Plenárias. Agora, como sempre, nesse primeiro bloco, a gente confere os destaques do plenário virtual. O plenário virtual do Supremo entendeu que é válida a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que alterou a implantação das placas modelo Mercosul no Brasil. A repórter Marta Ferreira tem mais detalhes dessa decisão. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito foi editada em junho de 2019. O objetivo foi diminuir os custos com o emplacamento dos veículos e aumentar a segurança das placas, dificultando a clonagem e falsificação. O novo modelo de placas de identificação veicular é exigido para veículos novos ou, no caso dos veículos em circulação, quando houver mudança de município ou ainda se a placa for furtada ou danificada. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Associação Nacional dos Fabricantes de Placas Veiculares, que questionava o artigo 10 dessa resolução do CONTRAN. O dispositivo estabelece que a prestação de serviços de fabricação e a estampagem das placas será realizada por meio de credenciamento de empresas interessadas sem licitação. A entidade argumenta violação à exigência de licitação para a prestação indireta de serviços públicos e ainda ofensa à autonomia dos Estados-membros. O julgamento ocorreu no plenário virtual. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que não aceitou os argumentos apresentados pela autora da ação. O ministro aponta que o dispositivo questionado não trata propriamente sobre o emplacamento de veículos. Esse tema está regulamentado no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a competência dos órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, para realizá-lo. Moraes destacou ainda que mostra-se constitucionalmente rígida, portanto, a competência exercida pelo CONTRAN ao regulamentar a habilitação de empresas fabricantes e estampadoras de placas por meio do credenciamento, inexistindo no ponto qualquer ofensa à autonomia dos Estados-membros. Assim, julgou constitucional o artigo em discussão, entendimento seguido
por todos os ministros. E o Supremo determinou que as dívidas do metrô do Distrito Federal sejam pagas por meio de precatórios. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. O governo do Distrito Federal questionava decisões da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum que determinavam o bloqueio de valores de contas do metrô para o pagamento de débitos reconhecidos judicialmente. Mas a maioria dos ministros do Supremo entendeu que as dívidas devem ser pagas exclusivamente por meio de precatórios. Esse regime está previsto na Constituição Federal. Ele é uma ordem judicial de inclusão do dinheiro necessário para o pagamento de uma dívida do poder público no orçamento. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, mesmo as sociedades de economia mista, como o metrô, se submetem ao regime de precatórios, porque prestam um serviço essencial e sem fins lucrativos. O ministro lembrou que o metrô do Distrito Federal é deficitário e depende de investimento público para se tornar viável economicamente. O plenário virtual do Supremo Tribunal decidiu por maioria que é inconstitucional uma lei do Rio Grande do Norte que obriga planos de saúde a cobrirem exames pedidos por nutricionistas. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Os exames laboratoriais e de imagem são necessários para avaliar a condição alimentar dos pacientes que procuram nutricionistas. Em 2022, uma lei do Rio Grande do Norte passou a obrigar os planos de saúde a cobrirem esses exames. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização entrou com uma ação no Supremo questionando a legalidade dessa norma. A entidade afirma que a Constituição Federal reserva à União a competência para legislar sobre seguros e que, de acordo com a jurisprudência do STF, os planos de saúde seguem a mesma lógica dos seguros. Assim, a Lei Potiguar teria invadido a competência privativa da União. A Confederação alega ainda que a norma viola os princípios da isonomia e da livre iniciativa, já que, ao criar determinação específica para o Rio Grande do Norte, a lei cria uma disparidade nas obrigações das operadoras de planos de saúde que atuam em todo o território brasileiro. A ação foi levada a julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que aceitou o pedido da autora. Para o relator, os dispositivos questionados criam obrigações que demandam revisões dos valores contratuais estabelecidos anteriormente, a fim de que se evite um desequilíbrio para as operadoras de saúde em prejuízo à mutualidade do sistema. Assim, Gilmar Mendes julgou a lei inválida por entender que o Estado não tem competência legislativa para editar norma sobre o tema em discussão. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, vencido o ministro Edson Fachin. Uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal derrubou dispositivos de uma lei do Paraná que permitia ao governador reduzir o orçamento e interferir no trabalho da Defensoria Pública do Estado. A norma estava suspensa desde 2015. Acompanhe a reportagem de Amanda Mustafa. A ação no Supremo Tribunal Federal foi apresentada pela Associação Nacional de Defensores Públicos, questionando uma lei de 2014 do estado do Paraná que permitia ao governador reduzir o orçamento da Defensoria Pública Estadual e limitar a autonomia funcional e administrativa do órgão. Segundo a associação, desde que a Defensoria Pública do Paraná foi criada, o governo do estado vinha criando obstáculos que atrapalhavam o trabalho da instituição e subordinavam a defensoria ao governo. A norma foi suspensa em fevereiro de 2015 por uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Em decisão unânime, o plenário do STF declarou que as regras criadas pelo governo do Paraná são inconstitucionais. O relator da ação, ministro Nunes Marques, argumentou que, de acordo com a Constituição Federal, somente o defensor público-geral do Estado pode apresentar proposta de lei sobre o orçamento ou atividades do órgão. Entre os dispositivos invalidados pelo Supremo estão os que tratam do modo de nomeação do defensor público-geral e os que disciplinam a contratação e remuneração de defensores públicos e servidores.
plenário virtual do Supremo decidiu que a audiência de ratificação para confirmar a representação em acusações de violência doméstica deve ser pedida pelas vítimas e não por iniciativa própria dos juízes. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, pediu que o STF garantisse a continuidade das ações penais nos casos em que a vítima de violência doméstica não comparecesse à audiência de retratação. Segundo o CONAMP, o não comparecimento vem sendo interpretado como renúncia e arquivamento do processo, com a não punição do agressor. Para a associação, esse entendimento viola o princípio da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, além de retirar do Ministério Público a titularidade exclusiva para promover ação penal pública. O relator, ministro Edson Fachin, sustentou que a função da audiência perante o juiz não é meramente avaliar a presença de um requisito procedimental, mas permitir que a vítima assistida necessariamente por equipe multidisciplinar possa livremente expressar sua vontade. O relator destacou ainda que não cabe ao juiz delegar a realização da audiência para outro profissional, nem cabe ao juiz designar de ofício a audiência. Qualquer outra finalidade ou qualquer estereótipo criado pelo Poder Judiciário para imaginar que a audiência é obrigatória viola o direito à igualdade porque discrimina injustamente a vítima de violência. A garantia da liberdade só é assegurada se for a mulher quem exclusivamente solicita a audiência. Determinar o comparecimento é, portanto, violar a intenção da vítima, é, em síntese, discriminá-la. O Supremo, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a inconstitucionalidade da designação de ofício da audiência, assim como eventual não comparecimento da vítima de violência doméstica implique retratação tácita ou renúncia tácita ao direito de representação. Marco temporal de demarcação das terras indígenas. Destaque do próximo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira, com extensão para a sessão da quinta-feira, o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O caso tem repercussão geral reconhecida e servirá de parâmetro para a resolução de processos semelhantes que aguardam a decisão sobre o tema. A reportagem completa sobre os 2 dias de julgamento é de Marta Ferreira. Dezenas de indígenas de todo o país se mobilizaram para acompanhar a sessão em uma estrutura montada no estacionamento ao lado do Supremo. Eles vieram se manifestar contra a tese do marco temporal. No plenário, lideranças como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também estavam atentas aos votos. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A discussão chegou ao Supremo após disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina, habitada por 3 povos. O Instituto do Meio Ambiente do Estado entrou na Justiça pedindo a reintegração de posse da área contra a Fundação Nacional do Índio e o povo indígena Xoclém. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2013, aplicou o critério do marco temporal, concedendo ao Instituto do Meio Ambiente catarinense a posse da área. A FUNAI, então, recorreu ao Supremo, que entendeu que o tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada aqui vale para todos os processos do tipo no país. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que há 226 processos suspensos nas instâncias inferiores do Judiciário, aguardando uma definição sobre esse tema. O recurso começou a ser julgado no STF em setembro de 2021, mas um pedido de vista suspendeu a discussão. O relator, ministro Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes votaram contra a tese do marco temporal. Eles entendem que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. A divergência foi aberta pelo ministro Nunes Marques.
Ele afirmou que a decisão do STF no julgamento do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, em que foi adotado o marco temporal, é a solução que melhor concilia os interesses do país e dos indígenas. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça concluiu o voto se manifestando a favor do marco temporal, por entender que é necessário haver um marco objetivo que possa garantir segurança jurídica a essa questão. Ele propôs a seguinte tese, divergindo em alguns pontos das propostas já apresentadas. 4. Ainda que não verificada a observância ao marco temporal, é assegurada a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, quando verificado o renitente esbulho, configurado como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação. 5. Inexistindo a presença do marco temporal da Constituição de 88 ou de renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, podem ser utilizados os demais instrumentos previstos na legislação de regência para a solução da questão, dentre os quais a instituição de reserva indígena mediante prévio procedimento expropriatório, desde que haja consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas envolvidas. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto do relator na parte em que reconhece o direito à indenização das benfeitorias decorrentes das ocupações de terras indígenas feitas de boa-fé. Ele ainda defendeu que é preciso indenizar o valor da terra nua em casos decorrentes de titulação indevida concedida pelo ente público ao particular de boa-fé. No voto, Zanin afirmou que a responsabilidade civil não se restringe à União, alcançando os demais estados e municípios que tenham causado danos decorrentes de titulação indevida. Assim, votou contra o marco temporal. Acompanho nesse ponto o eminente relator, ministro Edson Fachin, quanto à racionalidade do cerne do seu voto, reafirmando que a escolha do constituinte originário foi no sentido de que a proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988. O ministro Luiz Roberto Barroso também apresentou voto contra o marco temporal, por entender que a proteção dos direitos territoriais indígenas se dá mesmo sem a finalização do processo administrativo de demarcação. Me parece importante para a resolução do caso específico é que a proteção dos direitos territoriais indígenas se dá mesmo sem a finalização do processo administrativo de demarcação, sobretudo nas circunstâncias desse caso, quando a não conclusão da demarcação decorreu de uma omissão deliberada da União depois da portaria do Ministério da Justiça e após o indiscutível reconhecimento do laudo antropológico. E aqui, presidente, vale lembrar que o artigo 67 da Constituição, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê expressamente: a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. E já se passaram 35. Até o momento, há 4 votos contra a tese do marco temporal e 2 a favor. E é claro, a gente vai acompanhar aqui ao vivo, direto do plenário e no plenárias, na medida em que os julgamentos forem acontecendo e nós pudermos destacar os principais momentos das sessões em que há esse importante debate no plenário do Supremo. Que, aliás, é o que a gente faz agora, né, Karina? Porque nós temos aqui, na verdade, nós tivemos uma situação semelhante nas últimas semanas com relação à questão do pacote anticrime e juiz de garantias. Questões complexas, muito detalhadas, de um peso significativo, inclusive por questão da jurisprudência e o efeito vinculante de decisões do Supremo, a mesma coisa aqui, com respeitadas as proporções. Marco temporal de demarcação das terras indígenas, 4-2, nada resolvido ainda.
Olha só, Cadu, são 11 ministros na corte e até agora nós temos só 6 votos lançados. Por isso, a retomada do julgamento previsto para a próxima semana. Mas o que é que nós podemos resumir até agora de tudo que foi dito no plenário do Supremo Tribunal Federal nessas 5 sessões, cuja primeira começou em setembro de 2021 e agora a retomada em 2023 desse julgamento tão importante. Nós temos 2 correntes no plenário até agora. 4 ministros que seguem a linha de pensamento do relator, entendendo que deve prevalecer o que se chama, o que a doutrina tem chamado de teoria do indigenato, ou seja, de que não há a necessidade, não se estabelece um prazo ou uma data para se demarcar aquelas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Então, que não haveria, a Constituição não estabeleceria esse prazo, essa data para a fixação desse direito às terras indígenas. Ao contrário do que a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques e até agora seguida apenas pelo ministro André Mendonça, entendem que deve prevalecer a tese jurídica do marco temporal, por entender que a Constituição Federal, na data da sua promulgação, em 5 de outubro de 88, lá no finalzinho dela, no chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu o prazo de 5 anos para a demarcação dessas terras indígenas. E esses 2 ministros entendem que isso seria, sim, um marco temporal para que o Estado pudesse demarcar essas terras ocupadas pelos índios, a partir dessa data. Então, nós temos 2 vertentes até agora nesse sentido. Um outro ponto que houve divergência também foi sobre a utilização do precedente do julgamento realizado no caso Raposa Serra do Sol. Para o ministro Edson Fachin e os que o seguem, não se deve aplicar a mesma decisão aplicada pelo plenário lá na Raposa Serra do Sol, porque o plenário teria entendido que aquela decisão não possuía eficácia vinculante e que, portanto, não tem obrigação de ser replicada aqui nesse julgamento. Ministro Nunes Marques entende que não, aquele foi um precedente. Lá atrás, na Raposa Serra do Sol, houve a fixação do marco temporal e, por uma questão de segurança jurídica, deveria ser aplicado a mesma teoria. E um outro ponto, Cadu, é que o ministro relator, Edson Fachin, disse que esses direitos indígenas, eles são direitos fundamentais e que, portanto, devem ser considerados como cláusulas pétreas. E a gente sabe que essas cláusulas pétreas, nem mesmo a própria Constituição estabelece, nem mesmo uma emenda à Constituição pode abolir esses direitos e não poderia haver, portanto, a supressão desse direito dos indígenas. Então, devem ser reconhecidas essas terras tradicionalmente ocupadas, ainda que elas, não dependam de configuração, o ministro disse, do esbulho possessório em relação a essa ocupação. Karina, até aqui falamos das divergências, mas há pontos de concordância entre os votos apresentados. Cadu, tem 2 pontos, pelo menos, já que todos os votos, eles contêm vários tópicos na parte dispositiva ou na tese que foi apresentada por eles, mas a gente pode observar que, por unanimidade, todos os ministros entendem que há a necessidade, um requisito fundamental da apresentação do laudo antropológico para a demonstração da tradicionalidade dessas terras ocupadas pelas comunidades indígenas para que haja essa demarcação. E entenderam também, de uma certa forma, porque ainda houve uma discussão sobre isso, tanto em relação ao ministro Zanin, trazendo uma pequena divergência, o ministro Luiz Roberto Barroso na sessão da quinta-feira também, mas que entenderam que não há direito à indenização e nem mesmo à ação contra a União em relação por conta dessa caracterização da área como uma área indígena pelo particular. No entanto, o particular, dono dessas terras, de uma ocupação feita de boa-fé, ele tem sim direito à indenização pelas benfeitorias realizadas por essas terras. Então, uma terra que foi demarcada como área indígena, o particular, a princípio, não tem direito à indenização e nem mesmo para entrar com uma ação contra a União, em razão dessa caracterização. Mas ele vai ter direito à indenização em razão dessas benfeitorias, caso a ocupação tenha sido de boa-fé. Então, se ele invadiu essas terras indígenas, não é boa-fé.
Ele não tem direito a essa indenização por essas benfeitorias. E aí o ministro Zanin abriu uma pequena divergência, entendendo que a terra nua também deveria ser indenizada. O ministro Luiz Roberto Barroso falou em indenização por atos ilícitos também, mas isso ainda deve ser decidido até o final do julgamento. O julgamento continua e a gente continua acompanhando. O Supremo Tribunal Federal lançou um livro e um documentário sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro que provocaram a destruição dos prédios dos 3 poderes em Brasília. A repórter Viviane Novaes acompanhou e mostra um pouco das obras. Brasília, dia 8 de janeiro. Muita gente lá fora, pessoal. Entraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa. Estas são imagens do documentário que resgata os ataques e mostra como ficou a sede do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico foi no seu interior foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. O vídeo tem depoimentos de quem trabalha na Suprema Corte e de todos os ministros. Patriotas que envergonham a pátria, pessoas que falam em Deus, mas vão ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Tudo isso causa em cada um de nós quase que uma agonia diante de ver a que ponto se pode chegar num retrocesso humanitário e civilizatório que precisa de ser pensado, repensado e respondido. O documentário mostra a campanha Democracia Inabalada, o trabalho de restauração, o abraço dos servidores e colaboradores em volta do prédio reconstruído. O STF também lançou este livro que segue a mesma linha do documentário. Tem a invasão e a reconstrução do prédio, a restauração de obras de arte, a sessão que abriu o ano judiciário com o plenário recuperado e o depoimento de ministros, servidores e colaboradores. O livro e o documentário foram lançados no Museu Ministro Sepúlveda Pertence. Os presentes assistiram a um trecho do vídeo. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que os atos de 8 de janeiro fortaleceram a democracia. Este ignóbil ataque às instalações dos 3 pilares da democracia brasileira não podem ser esquecidos para que não mais se repitam. Longe, contudo, de fragilizar nosso Estado democrático de direito, veio a fortalecer a comunhão nacional em torno do princípio nuclear que consagra a prevalência da ideia democrática. A ministra ressaltou que os vândalos vão ser responsabilizados. Estão sendo investigados e processados com o rigor da lei, observados por óbvio os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os que concederam, praticaram, insuflaram e financiaram os atos criminosos. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.